Vamos com muita alegria chamar agora ao palco o nosso irmão Frederico Menezes. Fred é pernambucano, do Cabo de Santo Agostinho, publicitário. Há 45 anos realiza palestra por todo o Brasil, lançou 15 obras literárias, sendo a maioria psicografada, e 3 de sua própria lavra. Atualmente preside a Sociedade Espírita Casa do Caminho, em sua cidade natal. É alagoano de coração por suas indas e vindas aqui na nossa terra. Discorrerá o tema Não vos chamo servos, mas meus amigos. Você quer o exercício? Aqui mesmo. Eita. Homem, bom dia, amigos. Bom dia, meus amigos. Amigo Haroldo, que preparou o caminho, meu João Batista. Não é fácil fazermos uma abordagem sobre amigo. Mas nós vamos fazer o enfoque, naturalmente, entre tantas colocações que já foram feitas, com certeza, pelos colegas, pelos outros expositores, e também fazer uma colocação sobre a dimensão que a amizade teve no corpo de ensinamentos do Cristo. Jesus foi completo na sua presença aqui na Terra. E essa completude, se podemos assim nos expressar, ela também se caracterizou pela dimensão transcendental do senso de amizade. Em Provérbios, nós encontramos 17, nós encontramos dizer que o amigo é aquele que está sempre presente, amando, como um irmão que não se afasta. E quando nós temos esse olhar para tentar entender qual é a expressão da amizade no nosso cotidiano, nas nossas experiências comuns, nós verificamos que aquele que deseja ser amigo é desafiado para viver muita coisa que, por exemplo, a inteligência emocional trata nos dias de agora. E a gente vai ver que tudo aquilo que a inteligência emocional nos apresenta, Jesus nos mostra na Boa Nova, nos mostra na sua experiência de convivência com a humanidade. Então, para sermos amigos, precisamos sim desenvolver qualidades, habilidades, virtudes, condições, desenvolver um potencial que nos amplia o senso de presença e nos dá mais justeza no nosso olhar, na nossa percepção, percepção sobre nós mesmos, percepção sobre os outros. E quando nós nos defrontamos, aqui a gente fica mais distante, né? Posso vir para cá? Fica melhor, né? Fico vendo vocês, porque dali tem uma luz, aí eu fico olhando assim, não consigo enxergar muita gente, não. Então, o senso de percepção do outro faz parte do desenvolvimento da nossa capacidade de produzir em nós o ser extraordinário amigo. E para que a gente desenvolva essa percepção, como bem define o que é amigo, vem do latim amicus, que é uma derivação do ato de amar. A palavra amigo deriva de amo. Portanto, indo à essência da palavra, da expressão, para ser amigo, tem que ser um coração que ama. Talvez por isso, nossas relações de amizade sejam tão conturbadas, tão cheias de estresse, tão cheias de desafios, porque nós ainda estamos sendo desafiados por nós mesmos a desenvolver a consciência desse sentimento que é tão falado, tão divulgado, tão abordado, chamado amor.
Quantas dimensões a gente dá ao ato de amar? E quanta dificuldade nós temos para esse amor? Ontem eu fiz uma colocação muito breve. Por que é que Jesus causa grande tumulto na vida de uma criatura? Porque tudo aquilo que ele apresentou na sua forma representativa de amar é um desafio para a gente. Porque a gente ainda está naquela posição de ser beneficiado pelo amor de alguém. A gente guarda e desenvolve expectativas sobre os outros. E quando essas expectativas não são atendidas, nos frustramos, dizemos ter nos decepcionado com alguém, perdemos o estímulo para amar aquela pessoa e guardamos mágoa, o que gera outro processo de adoecimento, de enfermidade. O oposto do amor é exatamente a mágoa. E não pode existir um espírito saudável grávido de mágoas. Doenças autoimunes, que eu sei que vocês, deste congresso espírita, têm dificuldades em entender porque não tem esse problema. Né? Doenças autoimunes, quando o nosso sistema imunológico nos agride, quando entra em desajuste, desequilíbrio, nós nos tornamos vítimas de uma série de enfermidades, como, por exemplo, já foi constatado pelas principais universidades do planeta, pesquisas seríssimas, que comprovam que em torno de 65% a 70% das pessoas que desenvolvem, atenção, vão anotando aí, artrose, artritismo, artrite reumatoide, bursite, lúpus, psoríase, em torno de 65% das pessoas que desenvolvem estes quadros são pessoas que, em geral, durante muitos anos, nutriram mágoa, ressentimento e frustrações. Não quer dizer que se alguém aqui está com artrose é porque tem mágoa. Pode ter outras causas, mas quer dizer que quem nutre mágoa um bom tempo tende a desenvolver estes problemas. E aí a gente faz uma associação com um grande amigo que há mais de 2000 anos nos disse: olha o que é um gesto de amor por ser amigo. Perdoa. Não 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Ele trouxe a prevenção para que a gente não adoecesse. Porque qual é o oposto de não perdoar? Guardar mágoa. Quem perdoa, livra-se dela. Desde que o perdão seja sincero. Não aquela mágoa de, perdoa, mas quero nem saber, fique longe. A mágoa está lá dentro. Não é que você vai abraçar a pessoa que lhe criticou, caluniou, prejudicou. Não necessariamente isso. Mas é aquela autolibertação. Perdoar é um ato de autolibertação, dando ao outro o direito de prosseguir. Não há coisa mais terrível para alguém do que o outro querer impedir que você siga o caminho. E quando a gente se faz de vítima ou se vitimiza, nós estamos querendo colocar uma corrente no pé do outro. Como quem diz, foi você que fez isso comigo. Não é verdade? Porque quando a pessoa vê a gente magoado, o cara já está num drama de consciência. E olha pra gente, a gente assim. Ou então cabisbaixo. O que é que eu fiz com aquela pessoa? Sofra. Você precisa saber que você destruiu minha vida. A gente pega uma situação e acha que a pessoa destruiu a vida da gente. Então, o perdão é um ato de autolibertação, porque é um ato de reconhecimento das suas próprias necessidades. Olha que coisa incrível. Eu nunca tinha pensado por esse prisma, mas eu estava refletindo sobre isso. Quando eu tenho um gesto de perdoar alguém, eu estou reconhecendo uma coisa que é fundamental. Quem não necessita do perdão dado por outra pessoa na nossa história de relacionamentos? Todos nós necessitamos. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você.
Então, aquilo que eu quero para mim, eu devo ofertar às outras pessoas. Vou fazer a primeira pergunta idiota da manhã. Eu acho que ninguém fez antes, não, né? Quem aqui gosta de receber carinho? Só levante a mão, só para eu ter uma ideia. 98,8%. E quem não levantou deve estar com uma mágoa profunda. Uma automágoa. Não é verdade? Todo mundo gosta disso. Se eu fosse perguntar uma série de outras coisas que nós gostaríamos de receber, gostaria de ser perdoado quando eu errasse contra alguém, gostaria de ser tolerado quando as minhas imperfeições viessem a machucar o relacionamento. A gente quer tudo isso. É a expectativa que a gente guarda do outro. E a gente se esquece que a ciência do evangelho, na sua simplicidade e profundidade, significa dizer: o que você quer para você, oferte. Porque a vida, no seu processo de relações construídas, é sempre um eco que devolve para a gente a energia, a vibração, o pensamento, o desejo, a atitude que nós lançamos sobre ela. E é por isso que não há injustiça nos processos que nós atravessamos. O que há é um funcionamento pedagógico de leis perfeitas que Deus criou no universo, fazendo com que cada um de nós possa, em contato com o eco de nossas escolhas mentais, emocionais, comportamentais, verbais, a gente possa aprender com aquilo que a gente está construindo nas relações. O tempo inteiro. Vamos pegar Jesus na sua relação com os apóstolos. E eu gostei muito da colocação que foi... Quem não me recordo, desculpa, quem foi que disse assim, olha, ele escolheu os 12 melhores, vocês lembram quem foi que falou? Foi o Roriz? Ah, foi o Simão, foi Simão, ele disse, escolheu os 12 melhores, aí um traiu, o outro negou e os fugiram. Eu achei fantástica essa colocação. Criei uma identificação, me senti representado. E o outro duvidou, Tomé, bem lembrado, Roriz. Tomé ainda duvidou, era o Allan Kardec reencarnado na época. Só tocando para ver, não é? Então, olha só, como Jesus se relacionou com isto. Vocês lembram o momento quando Jesus foi preso e Judas veio dar o beijo para soldados identificassem quem era o mestre? Quando Judas se aproxima, claro que Jesus já tinha antecipado e dissera que alguém iria traí-lo do grupo. Ele já sabia, mas olha a delicadeza, não disse exatamente quem era. Mas quando Judas chega, gente, é de arrepiar. Ele olha bem dentro dos olhos de Iscariotes e faz a pergunta que seria um grande ensinamento milênios à frente da história de Judas. A que vens, meu amigo? No momento da traição, a que vens, meu amigo? E não foi uma palavra solta, não. Foi sentimento, magnetismo. Foi amor. Como quem disse assim, poxa, Judas, que pena, meu amigo. A que vens, meu amigo? Eu acho que Judas não suportou a pressão psicológica e eu acho que a forma como Jesus o recebeu foi o tiro de misericórdia. Talvez se Jesus tivesse ficado calado, ele aguentasse talvez mais alguns dias. Não que foi só isso que o levou ao gesto, não. Foi um corpo da situação. Mas essa expressão, a que vens? Lembra aquela passagem do soldado romano que chegou e esbofeteou o rosto dele? Sim, quem lembra que ele chegou e deu a bofetada. Jesus sempre se manteve em silêncio diante das agressões dos algozes. Mas naquele caso, Jesus, quando levou a bofetada, daquele soldado, olhou bem dentro dos olhos dele e perguntou: por que me bateste? Que mal eu lhe fiz? E se eu não lhe fiz mal algum, por que você me bateu?
Porque os outros vieram a chicotear ele amando o governante. Mas aquele o fez por crueldade. E quando Jesus perguntou, por que você me bateu? Gente, até hoje eu acho que esse soldado está perambulando por aí atormentado. Porque ele não teve reação. A ternura, o olhar, o amor, a vibração de Jesus de amigo, perguntando a ele, por que você me bateu? Como quem diz, releia seu coração, reveja você. Uma coisa é alguém ser obrigado, porque está sob comando, a prender, a bater, a fazer o que quer que seja. Outra coisa é a pessoa, sem ninguém mandar, chegar e simplesmente esbofetear o prisioneiro. Por que você me bateu? O que eu lhe fiz? Então o cabo até hoje, parece que ele está até reencarnado em Maceió. Eu não. Marluce, com a delicadeza de uma amiga, acabou de dizer para mim aqui que está fazendo palestra. É amiga, viu? Por que você me bateu? Então, os gestos de amizade apresentado na dimensão do Cristo, a gente precisa estudar. E eu sugiro, faça esse desafio a presidentes de federações, instituições, vamos fazer um seminário, um congresso, o nome que queiramos dar, só sobre isso. Porque há tanto a investigar. Porque isso vai trazer respostas para as relações humanas. Vai trazer um convite para a gente entender. Hoje se fala muito na inteligência emocional. Ah, inteligência emocional. Quais são as virtudes, quais são os valores, as habilidades que nós encontramos na chamada inteligência emocional que a gente não encontre no que está no Evangelho? A inteligência emocional é quando a gente desenvolve a alteridade. Aprendemos a conviver com o diferente. Conviver aceitando, compreendendo. Aceitando significa que você não concorde, mas você entende. O outro está assim, pensa assim. Criar expectativas baseadas sobre o outro faz com que a gente, e eu escutei uma das últimas colocações de Haroldo, quando ele fala sobre as habilidades do outro que a gente descarta porque não valoriza. Então, quando a alteridade começa a ser trabalhada em nós, a gente aprende a conviver sem tantos estresses e não criamos tantas expectativas pelo que o outro é, mas naquilo que ele pode nos enriquecer e que a gente também está enriquecendo o outro. Nós somos importantes para as pessoas, ou deveríamos ser. Ah, mas quem deve dar a importância a gente é o outro. Não. Não. O outro talvez não esteja maduro para dar a importância de suas habilidades e do que você é. Mas se a gente amadurece, a gente não vai fazer para que o outro reconheça, mas que, quem sabe, ao longo do tempo, o outro um dia reflita e disse, rapaz, eu tive um amigo, ou eu conheci uma pessoa que me aceitou como eu era. E nunca me exigiu em demasia. Nunca. Tem uma passagem de Kardec que eu acho fenomenal. Ele estava no contato com o Espírito Verdade. E o Espírito Verdade dissera assim, se mantiveres em sintonia conosco, nunca te faltaremos e te ajudaremos sempre, em tudo. Kardec estava endividado, porque ele lançou as primeiras edições com o dinheiro dele, a reserva dele. Ele era professor. Professor naquela época já tinha problemas financeiros. Então, abnegadamente, ele pegou as suas reservas e publicou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Ele se endividou. Kardec estava aqui, ó, corda no pescoço. Com o apoio de Amélie Baudet, mas ele fez com amor, mas estava muito apertado. Aí ele, quando o Espírito Verdade disse, nós te auxiliaremos em tudo. Aí ele, tudo mesmo? Acho que Kardec era um brasileiro reencarnado ali. Tudo mesmo? Aí o Espírito Verdade disse sim. Aí ele disse, até materialmente? Olha a resposta do Espírito Verdade em expressão de amizade profunda. Não te ajudar materialmente
seria não te amar. Olha que resposta, né? Não te ajudar materialmente seria não te amar. Lembra o Chico Xavier? Que era datilógrafo. Eu não sei nem o que é isso. Datilógrafo. Dizem que era uma máquina que tinha antigamente. Eu nem sabia disso, mas Lúcio disse que se formou em datilografia. Tinha até curso de datilografia. Eu imagino os dinossauros sentando e tentando. Bom, Chico era datilógrafo. Alguns anos depois que ele já estava trabalhando na função, teve um concurso para o cargo dele, porque era uma espécie de reavaliação. Parece que só tinha ele concorrendo mesmo. E ele disse, cheio de risada, aquela alegria que ele tinha, disse, gente, eu fiz o concurso e não passei. Ele não passou. E ele disse, olha só, associando a experiência de Kardec com o Espírito Verdade. Chico disse, quem me manteve no emprego foi Emmanuel. Por favor, gente, ninguém vai ficar exigindo seus guias espirituais arranjar emprego ou manter, né? Não é por aí. É porque tem uma série de contexto em torno disso. Ele precisaria chegar a se aposentar para ter o mínimo de tranquilidade para a obra, a missão que ele iria realizar. E quantas vezes o alto não nos ajuda materialmente, mas a gente não enxerga? Quantas vezes nós já não fomos beneficiados pelo grande amigo, mas a ausência de gratidão, que é uma das expressões de habilidade da inteligência emocional, falta-nos e a gente não reconhece. Chegamos até aqui. Olhando de imediato, a gente vê algumas cabecinhas brancas, outras loiras, outras sem cabelo. Quantas coisas vocês já não atravessaram, venceram e estão aqui, de pé ou sentados, construindo maturidade. Mas isso a gente não fez sozinho, porque nossos guias, amigos espirituais, amigos, nunca nos abandonaram no anonimato, no silêncio, só com o sopro da inspiração, partilhando e compartilhando conosco a luz da esperança. Não desista. Nunca desista de você. Quando um homem chamado Tariq Azan, lá atrás, quase 2000 anos, tomado, carcomido pela lepra, pela morfeia, que hoje chama de ranceríase, trucidado, revoltado, porque com 18 anos, corpo atlético, bonito e tal, contraiu a enfermidade devido a uma situação familiar construída para isso e ficou até 40 anos quase sem nariz, sem o ouvido, os lábios entumecidos, com feridas, as mãos em garra, porque praticamente a morfeia tinha destruído as suas mãos. Os pés quase não conseguia mais ficar em pé. Naquela condição no vale dos réprobos, o vale da morfeia. E a criatura extraordinária lá de Cafarnaum, aliás, desculpa, lá de Betânia, Marta, depois da crucificação se dedicou a visitar aquelas criaturas abandonadas. Ela espalhava para todos ali a mensagem de que o amor não desiste de nós, mas ele, Tariq Azan, nunca queria escutá-la. E dizia, quando ela se aproximava, ele rejeitava e revoltado ele dizia, você só vem aqui porque não tem o que a gente tem. Essa doença desgraçada. A gente nunca compreende uma grande alma como age, né? A psicologia dos espíritos maravilhosos é totalmente diferente da gente. A partir dali, Marta começou a orar todos os dias pedindo aos céus que lhe desse a morfeia. Porque ela concordava com Tariq Azan. Era fácil para ela levar roupas, tudo mais, mas ela tinha uma compaixão por aquelas criaturas, tanto que em Goiás, se não me engano, o hospital de Rancenianos lá tem o nome de Santa Marta, não é, Santa Marta. Eu vim saber isso pouco tempo depois.
Colônia Santa Marta. Então, ela se dedicou e ela tinha um sentimento por aquela criatura, o Tariq Azam, que mais lhe tocou. Era como uma coisa muito maternal. Então ela orou e durante muitos anos, um dia, quando ela vai fazer a sua higiene pela manhã, ela percebeu as manchas violáceas no corpo. Pegou um espículo lá do jardim da casa dela e começou a cutucar e viu. Eu estou. Ela ficou feliz. Agradeceu a Deus, os olhos brilharam. E naquela manhã, ela correu para o vale e falou como nunca tinha falado. O magnetismo dela se acendeu. E ela nunca tinha falado daquela maneira sobre Jesus. Todos perceberam. E diziam para ela, mãe, porque a chamavam de mãe. Mãe, a senhora está diferente, o que é? Ela não dizia, só sorria. E falava sobre os ensinos de Jesus de uma maneira encantadora. Como sempre, ela deixou o Tariq Azam por último. Porque ele gostava de ficar isolado, revoltado. Quando ela se aproxima, tocou num galho seco, ele escutou e se voltou. Quando viu que era ela, ele fechou-se novamente, franziu o seio, como era habitual. E quando ele levantou-se para rejeitá-la, ela, com autoridade, disse, espere aí, Tariq, um momento. Levantou a manga do vestido, o roupão que ela usava, mostrou para ele e disse, eu agora sou uma de vocês. E ela falou com tanto amor, com senso de amiga. Aquela onda, aquela energia foi em direção a Tariq Azam. A carência dele era tanta porque a revolta era carência. A necessidade e a sede de amigo, de ombro, de colo, de maternidade, desprezado pela família há tantos anos. Ele cai nos seus braços e chora convulsivamente. E ela, abraçando, ela escutou a expressão que tanto desejou durante muitos anos. Tariq, abraçado ela, disse, mãe, é verdade que o amor não desiste de nós. Ele sabia o que ela ensinava. Ela olhou para ele, os dois chorando convulsivamente, abraçado. Ela disse, é verdade, Tariq. O amor não desiste de nós, nunca. E começou a falar sobre Jesus e os seus ensinamentos. Alguns dias depois, a emoção foi tão grande, ela começou a deteriorar, perdeu a capacidade de ir ao vale. E ali estavam aqueles seres na casa dela, os mutilados, os destruídos, os destroçados, chorando, porque ela estava partindo da terra. Foi aí então que Tariq Azam tomou consciência plena disso. Durante várias encarnações, Tariq Azam no mundo, e Marta, sua amiga, acompanhando. Quedas espetaculares, momentos maravilhosos, nascendo em povoados ou em grandes civilizações. Foi agricultor, foi analfabeto, foi estudioso, foi literato, foi pesquisador. E em toda essa trajetória de séculos e de milênios, sentindo o amor maternal que nunca nos abandona. E essa certeza que faz parte do senso de ser amigo. Eu também posso dizer isso com vocês com muita convicção. Eu sei que o amor não desiste de nós, porque eu fui Tariq Azam. Eu fui aquele que da revolta sentiu o que é o valor de um amigo. Esse senso de percepção de quem nos aceita como nós somos, de quem nos dá a oportunidade, nos mostra como a gente deve exercitar a nossa inteligência emocional para sermos amigos. Não para que o outro atenda a nossa expectativa, mas que a gente atenda a necessidade de construirmos relações sadias através do próprio exemplo. Não é o outro que deve nos dar, a gente deve ofertar. A vida é oferta, entrega. Ah, mas se o outro não está ofertando, é um problema do outro. Não é mais seu, o importante é que você oferte. Ah, mas é triste você ajudar e levar a patada.
A maioria das vezes quem ajuda não leva patada. O problema é que basta um dos 100 que você ajudou. Basta um dar uma patada e a gente acha que aquilo é predominante. Porque a gente hipervaloriza aquilo que vai de encontro às nossas expectativas. Não. Não há como, é lei. O que semeamos, vamos colher. E a colheita do bem já começa agora, não é na próxima encarnação, não, é nessa. Pela própria sensação de bem-estar que a gente sente, que é contrário à sensação da indiferença, do ódio, da mágoa. Tentem se lembrar quando vocês tiveram raiva, há 20 anos atrás, mais ou menos. Foi boa a sensação? Gerard, foi bom? É bom quando a gente sente raiva? Um momento de raiva. Quantas pessoas têm uma síncope cardíaca a partir de uma crise de raiva? E ódio, que é pior, porque ódio, a raiva passa, é aquele momento. E o ódio, que fica corroendo a pessoa por dentro. É um veneno que a gente toma pensando que é o outro que vai ser afetado. Então, não esperar, quando Jesus diz, fazer o bem, faça o bem, não espere nada. Isso é equilíbrio pessoal. Isso é harmonia interna. É inteligência emocional. É empatia. Se você não consegue entender o que eu estou te ofertando, eu devo me colocar no seu lugar, porque provavelmente a gente já foi assim. É bem provável. O Haroldo destacou muito bem nas relações afetivas, né? O que é que essa mala sem alça veio fazer na minha vida? Veio nos ensinar a empurrar a mala sem alça. A saber viajar com ela sem precisar ter a alça. Mas a gente se esquece uma coisa interessante. Geralmente, aquele que a gente diz assim, fulano é meu karma. Mas o outro também pode pensar que a gente é a cruz dele. Quem faz atendimento fraterno deve ter visto. A maioria nas religiões são mulheres. Né? A maioria é formada por mulheres. E elas, pelo seu campo emocional, intuitivo, espiritual, também procuram mais o atendimento fraterno. Para terem apoio, sustentação, orientação. E é comum, 85 a 90% de atendimento fraterno gira em torno de quê? Quem sabe dizer? Relações em casa, problema com o marido. Estou me referindo à maioria que busca. Geralmente, tem outros fatores, mas geralmente tem os filhos, mas a relação com o marido difícil, incompreendida, uma série de fatores. E uma vez, teve uma pessoa que me procurou, uma senhora, e ela começou a falar das dificuldades que ela tinha com o companheiro. E foi mostrando uma série de coisas ruins que ele fazia e possuía na sua relação. Ele foi falando de um jeito, na época eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, não tinha uma certa maturidade que hoje eu tenho. Né? Sei que não parece, mas daqui a 4 anos eu faço 70 anos. Sei que não parece, né? É? Ah, tá. Senão, ia me demitir do meu cargo de muso. E ela começou a falar sobre o companheiro dela e eu fui ficando com raiva dele, sem nem conhecer o cabra. Ela foi falando e foi dando aquela, rapaz, que homem, que figura é essa? E ele fez isso comigo, e ele aprontou, olha, no dia do meu aniversário, aí foi que eu fiquei com raiva. Quando eu estava naquela empolgação do desequilíbrio pessoal, aí escutei os nossos amigos, que eu escuto mais do que vejo, escutei aquela voz bem amiga dizendo assim, você está equivocado. Quem quer auxiliar com eficiência não pode apenas ter um lado da questão. Você está ouvindo um lado. Lembre-se que estamos falando de 2 indivíduos. Aí eu me reajustei, né? Dei uma de. A gente toma logo aquela posição, fica logo, né? Empertigado assim, tipo Clarencio. Né? Fica todo... Aí passou, despediu. Aí procurei ajustar, procurei orientar, amenizar a situação, enfim. Mas eu pensei muito mal do caba. 2 semanas depois, quem é que me procura? O marido. Ele disse, você é Frederico, né? Eu disse, posso conversar? Minha esposa esteve aqui há 2 semanas atrás. Disse, pronto. O que é a culpa, né? Sentimento de culpa, né?
Eu só tinha pensado, e eu pensei já que o caba sabia que eu tinha pensado mal dele. Como ele ia saber? Mas é culpa, né? Aí ele, eu posso falar com você? Ele disse, pode. Aí chamei ele para uma sala onde tinha muita gente perto. Vai que esse cara quer me agredir, né? Aí sentei lá na sala. Ele começou, Fred, a gente tá precisando salvar o casamento da gente. Ele disse, ai, que bom, rapaz. Que bom. Assim, bem hipocritamente, né? Fiquei, que bom, maravilha. Aí ele começou confirmando muita coisa que ela dissera. Muita sinceridade. Gente, eu achei tão bonito isso. Ele foi confirmando muita coisa que a esposa disse sobre ele, de errado, ele foi confirmando. Não foi aquela coisa de, sabe, livrar minha cara. Não. Ele, olha, eu fiz isso, rapaz, eu fiz. Eu me arrependo até hoje de uma coisa que eu fiz assim, assim. Eu escutei, fui ficando feliz, leve. Aí daqui a pouco disse, mas também é difícil, né? Disse, o quê? Olha, ela. Saibam que quando os maridos vão para o atendimento fraterno, vocês também sofrem. Aí ele começou a relacionar os defeitos que ela possuía. E ele foi falando as coisas com tanto detalhe que eu comecei a ficar com raiva dela. Que atendimento fraterno. Meu Deus. Aí eu me lembrei da correção, aí me ajustei. Não, eu não posso, né? Eu tô vendo já os dois lados da moeda. Aí procuramos trocar ideias, tudo. Eles até viajaram em lua de mel. É. Apesar do atendimento fraterno. Eles não sabem o que aconteceu na parte invisível aos homens. Então, o que eu quis colocar com isso foi que na nossa vida de relação, os outros também guardam expectativas a nosso respeito. Ninguém é unanimidade para o outro. Ninguém. E Jesus demonstrou isso na sua relação com todas aquelas criaturas que o seguiam. Ele nunca puxou qualquer um deles para baixo. Quando ele tinha que fazer a correção, era uma torrente de amor. Ah, Fred, você quer comparar Jesus conosco? Esse é um problema da gente. A gente esquece que o objetivo da Boa Nova é a aplicabilidade da nossa vida. Se nós não começarmos o esforço da aplicabilidade, como é que vai ser? Uma pessoa sábia, qualquer educador, sabe que não deve ensinar alguém de uma determinada faixa o que pertence a outra faixa. Você vai ensinar, um professor vai ensinar raiz quadrada para uma criança de 5 anos? Não vai, porque não há como absorver o processo. Então imagine o ser mais sábio que a Terra conheceu, Jesus. Ele não iria nos trazer um corpo de orientação para a vida espiritual que não fosse compatível ao longo do tempo com o nosso esforço de aplicabilidade. Era possível. No Sermão do Monte ele diz isso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve o sal? Eu perguntei isso, Oris, lá em Poços de Caldas, no evento. Eu fui perguntar 1.500 pessoas, para que serve o sal? Aí um triste respondeu lá, salgar. Eu nunca vou almoçar nessa casa. Jamais. Então quem tem que dar sabor à nossa vida somos nós. Mas ele disse também, sois a luz do mundo. Você não vê no Evangelho Jesus jamais puxando a gente para baixo. Corrige, mostrando o potencial. Você é luz, você não é sombra. Você não é doença, você é saúde. A gente vê os cristãos hoje. Como é que vai, fulano? Tô indo. Para onde? Sei não. Sem vício, sem brilho, né? Deprimido, ansioso, angustiado, melancólico, atormentado. Por quê? Porque a gente não parou para refletir no Sermão do Monte. Tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer muito mais ainda. Gente, que coisa linda. Nosso amigo aqui, você pode fazer um paralítico andar. Você pode curar um leproso. Nossa amiga,
Você pode andar sobre as águas. Roriz pode multiplicar pães e peixes. Com a inflação como está, hein? Imagina. Porque Jesus mente. 3 pessoas disseram não. Meu Deus. Assustado, permita-me repetir a indagação. Jesus mente? Quanto mais pura é a alma, mais verdade ela é. Se ele disse, a gente pode. Agora, olha como a gente prefere escutar a própria sombra que criamos do que a verdade que é a luz. Alguém aqui já ouviu essa frase, essa expressão? Se sorrirem um pouquinho, porque já. Fulano, rapaz, esquece, perdoa. Faz isso. Ah, não. Aí só Jesus na causa. O que é isso? É a nossa zona de conforto. É a gente querendo negar que o perdão é possível, sim. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. É possível, senão ele não iria ensinar. É possível. E muita gente já conseguiu perdoar, demonstrando a capacidade que nós temos. Não é só Jesus na causa. Nós temos a capacidade que ele demonstrou. Seja para o outro o que você espera que o outro seja para você. Porque não é o movimento do que o outro vai lhe trazer, é o movimento do que você entrega para o outro. Essa é a estrutura da nossa individualidade. É o que a gente está construindo da relação com o outro. É a sua integridade que vamos estar pronto para ajudar o outro. E um dia ele vai acordar. Um dia ele vai despertar. E às vezes as grandes lições vêm de onde a gente menos espera. Há 25 anos, um pouco mais de 25 anos, eu estava atravessando um momento muito difícil. Uma prova moral dolorosíssima. Muito dolorosa. E no meio daquele momento do deserto, de quem eu não esperava, mas não esperava mesmo, porque não tinha nenhuma perspectiva de... Veio o grande apoio. E chegou silencioso, como aquela brisa que suavemente nos alcança quando estamos no campo. E silencioso permaneceu. E depois que ele saiu, essa pessoa morava em Natal. Escreveu uma carta para mim. Ainda era carta, viu? Não era WhatsApp, carta. Mandou uma carta para mim. E começou a falar de um momento difícil da vida dele e que, segundo ele, graças às palestras que ele escutava, ele dizia: meu coração é imensamente grato a você. E eu queria fazer um pedido, Frederico. Eu não tinha proximidade com ele. Depois a gente teve mais contato. Ele disse: olhe, não desista. Não pare. Seja qual for o momento que você estiver, parecia que ele sabia do que estava acontecendo. Não pare, porque eu sei que, como aconteceu comigo, eu sei que outras pessoas devem ter encontrado uma linha de apoio, uma orientação para o caminho. E ele especificou o que foi a existência. Estava a ponto de tirar a própria vida. É a convite de um amigo, foi para o Congresso Espírita do Rio Grande do Norte. E lá o meu tema era sobre, eu acho que era sobre o amor, mas no meio da palestra eu derivei para preservação da vida, que não estava no roteiro que eu iria explicitar. E aí eu fiz uma abordagem e ele disse: aquilo salvou minha existência. Por favor, não desista. Quando você se sentir sozinho, saiba que eu, fulano de tal, aqui em Natal, estou orando por você, estou com você. Gente, eu chorava lendo essa carta. Eu li umas 4, 5 vezes. Agradecido. Quando encontrei com ele, no evento, meses depois, lá em Natal,
Ele veio, se apresentou assim, me lembrou dele, mas eu estava lembrado. Eu me abracei com ele e chorando, eu disse: você não sabe como você me ajudou. Ele disse: como assim? Não, não precisa nem saber como. A sua carta me fez prosseguir. Às vezes a gente pensa, assim, vendo o expositor, né? Tem problema, é muito bom, né? Tem uma cabine ali atrás, café, salgadinho, né? Carinho. Mas todos têm problemas, lutas, batalhas. Não somos anjos ainda. Ainda. Mas preparem-se. Olhe bem. Aproveite. Breve. Então, mas todos têm batalhas, têm lutas. E amigo é exatamente o ato de amar. Ah, mas sempre é tão poucos amigos? Não, não acho que sejam poucos amigos. Eu mesmo sou muito grato a esta reencarnação, porque o que a gente construiu de amigos não está no gibi. São muitos, gente. Muitos. E quando alguém diz assim, não, eu tenho 4 amigos, me basta. Basta não, viu? Não basta. Porque nem sempre aqueles 4 estarão na redondeza. Um vai desencarnar, outro vai ser atropelado. Na hora do aperto, faça mais. Amigo nunca é pouco. Nunca é pouco. Agora, o importante, sejamos amigos de outros. Implica companheirismo, lealdade, afeto. Implica em poder dizer com carinho para o outro, olha, pisou na bola, não tá legal, faz assim. Se ele te escutar, ótimo. Se não escutar, continue amigo. Porque não há coisa melhor do que alguém olhar no olho do outro e ver quanto ele te ama. Não é bom a gente saber que alguém nos ama? Quem gosta de ouvir aqui, atenção, os perturbados do meu lado direito. Quem gosta de ouvir alguém dizer para você assim, eu te amo, levante a mão. Agora os atormentados do meio. Quem gosta? Olha aí, que coisa linda. Agora os obsidiados do lado esquerdo. Todos nós gostamos. É bom. Sim, ainda tem uns angustiados lá de cima. Vocês também. O que é que vocês acham? Então, gente, todos nós amamos escutar que alguém nos ama. E olha o que a vida propõe. Diga. Fale. Tem gente que diz assim, não, é para demonstrar. E falar também demonstra. Porque nem sempre o outro está com a sensibilidade de sentir sua energia. Chegue e diga, eu te amo, faça coraçãozinho. Obrigado. Faça o coração, mas diga. Eu atendi um caso também de relacionamento pai e filho. O filho foi que me procurou e estava com problema de relacionamento, não conseguia se entender com o pai. E aí eu disse, mas você, faça assim, você gosta do seu pai? Eu amo o Fred, aquele triste. Há quanto tempo você não diz para o seu pai que o ama? Ah, faz muito tempo, porque ó, só com essa briga que a gente teve faz 10 anos. Aí disse, você quer uma ajuda para ir até ele? Porque eu pensei que o pai dele morava muito longe. Até me prontifiquei a gente fazer uma vaquinha e ajudar ele, porque ele é uma pessoa muito simples financeiramente. Você quer uma ajuda para você ir até o seu pai? Como assim? Disse, não, assim, para você se deslocar, pegar um avião, um carro, sei lá. Não, mas meu pai para 2 quarteirões de mim. Rapaz, 10 anos que você não fala direito com seu pai. Não, porque quem errou foi ele. Isso tem um nomezinho na gente. Orgulho. Porque se você está convicto que você está correto, por que você está tão incomodado porque o outro está errado? Ruim é se você tivesse com um erro. Isso deveria nos incomodar mais. Vá até ele, diga.
Aí, mas tu acha, como é que ele vai me receber? Não importa, vá e diga. Diga a seu pai que o ama. Você não sabe quanto tempo ele vai ficar aqui na terra. Esse rapaz está lançando praga, é? Não. Eu estou dizendo que a morte chega para todo mundo, a desencarnação. Chega. Eu digo de pai para os filhos também, porque jovem também desencarna. E espírita desencarna, mais jovem. Apesar do medo que ele tem de desencarnar. Diga, aproveite enquanto você está a caminho. Gente, quantos pais não dizem para os seus filhos que os ama? Os filhos sabem, mas é tão bom dizer. Faça carinho, demonstre com múltiplos exemplos, mas, gente, a palavra é magnetismo. É energia em forma de palavra. É pensamento materializado em forma de som. Chegue para quem você ama, diga para seu filho, mesmo que ele tenha 30 anos, se ele chegar assim, vem cá, senta aqui, ele vai senta aqui, eu te amo. E faça o contrário também, se for filho, chegue para seu pai e sua mãe, eu amo você. Não, se eu fosse dizer isso para meu pai, ele vai botar a mão no bolso quanto quer. Aí eu disse para ele, não aceite. E amanhã repita. Mesmo que você não tenha o hábito, faça isso. Porque depois que a criatura parte, a gente sente um vazio diferenciado. Diga, demonstre. Eu vivi na pele. E olha que a minha família sempre foi muito próxima. E minha mãe foi fazer uma cirurgia simples de vesícula. Simples. E teve uma complicação, voltou para a sala de cirurgia para descobrirem que alguém tinha esquecido um pedaço de gases dentro dela. Já tinha infeccionado, entrou em coma e desencarnou com 54 anos, fruto de uma cirurgia de vesícula, gente. Tão simples. E quando ela partiu, eu estava numa atividade, eu estava estudando na faculdade, dando aulas no colégio, peguei até uma estafa, pela primeira vez me internei 2 dias no hospital, porque estava... E embora tenha tido a oportunidade de, no revezamento, quem ficaria com minha mãe, no dia, na madrugada que ela desencarnou, eu é quem estava. E foi a primeira vez que vi espíritos, nunca tinha visto. 2 espíritos enormes passaram pela... A porta do quarto era aqui. E eu vi o movimento, pensei até que eram as enfermeiras ou algum médico que vinha olhar para minha mãe, que estava em coma. E eu vi aquele movimento, quando eu olhei, 2 figuras altas, mais de 1,90 m provavelmente, belíssimos, passaram pela parede, eu peguei na hora. Me arrepiei e fiquei com medo. Aí fui olhar, estava lendo O Problema do Ser e do Destino da Dor. Aí não conseguia ler mais nada. E eles lá parados e eu aqui, ó. Eles já sabem que eu estou vendo. Foi um tormento, gente. Eu nunca tinha visto. 20 anos de idade, eu nunca tinha visto. Então, eu fazia assim, tremia as páginas. Mas, de alguma forma, alguma coisa que eu não sei explicar aconteceu em mim. Você já sabe disso. Eu não vou pular essas partes. Quer saber? Querem saber? A gente adora a vida dos outros. Já está na hora? Tempo esgotado já? Oxi. Tu mostrou 5 minutos. Tu mostrou 10 minutos, foi? Tá, eu vou terminar. Então, então não vai dar tempo não, viu? Tô entregando a bichinha. Ó, e aí o que é que aconteceu? Eu senti uma vontade de olhar, e olhei. Um deles estava debruçado sobre minha mãe, de costas para mim, e o outro no pé da cama. Esse que estava no pé olhou de novo na minha direção. Gente, abriu um sorriso. Eu não sei se ele expressou telepaticamente ou eu captei na vibração dele. Algo como que ele diz assim, está tudo bem. Nós estamos com ela. E eu parei, perdi o medo. O arrepio desapareceu. E eu fiquei olhando aquilo ali, fiquei perplexo. E aquele que debruçava sobre a minha mãe saiu com ela nos braços. O espírito. E o corpo cadaverizou-se. Mas, gente, ele pegou minha mãe com amor. Ele segurava minha mãe com uma ternura, como eu gostaria de fazê-lo. Como eu gostaria de fazê-lo. Por todo o amor que ela me deu, pela amiga
que ela foi conosco. Então ele saiu com ela assim, eu fiquei, a lágrima descia, e os dois voltaram, passaram com ela pela mesma parede que vieram. E foi nesse dia, tocado por essa expressão de amizade do alto, que eu fui até a varandinha do apartamento do hospital. E eu olhei para o céu, era mais ou menos 2h40 da manhã. E eu, agradecido a Deus, por aquela demonstração de amor com a mulher que eu amo tanto, eu disse, aonde me convidarem para falar da imortalidade da alma e para dizer o quanto o amor cuida de nós, aonde me chamarem, num centro de convenções ou num lugarejo onde 3 pessoas vão assistir a palestra, eu falarei com o mesmo amor, como prova de gratidão por esta amizade dos céus. Fazem 45 anos que eu estou cumprindo a promessa. 45 anos. E eu encerro. Jesus preferiu dizer, não vos chamo de servos, alguém que vai me servir. Eu vos chamo meus amigos. Obrigado, amigos. Obrigado. Deus abençoe a vocês. Isso é amizade. Amigos. Muito obrigado. Aproveitando a ocasião, 2 coisas, rapidamente. Por gentileza, por favor, provem que são amigos. Eu ontem não pude falar porque a gente veio meio assim, meio improvisado. Então, entre os livros que estão expostos ali, a gente vai ter agora um intervalo, que vai ter a parte de autógrafo, né? O Ajuda-te do Espírito Marta, nossa benfeitora amiga. Esse aqui é o nosso best-seller. Vários estados do Brasil, muita gente já usa como preparação do evangelho no lar. Aonde você abrir aqui, gente, cai aquela mensagem. Você saiu de casa assim, sofrendo, antes da coisa acontecer, quando abre, sofrer por antecipação. Você saiu irritado, nervoso? Calma. Você sai, será que Deus escuta minhas preces? Quando abre, como Deus te ouve. Onde você abrir aqui, caiu a mensagem maravilhosa de Marta, que eu tive a alegria de psicografar. Esse também é psicografado, que eu apresentei ontem, Oferenda de Amor de Tagore, tá lindo, falando do nosso noivo amado, o amante da nossa alma, o amigo cósmico. Lindíssimo. E esses 2 fui eu mesmo que escrevi. A outra vez em que morri, uma história de uma reencarnação minha no século XVI. Eu nunca tinha interesse sobre isso, mas os espíritos me fizeram em 3 reuniões privativas regredir a memória e cheguei até uma experiência no final do século XVI. Como eu sei que a gente adora a vida dos outros, vocês vão querer saber dessa. Tá maravilhoso. Eu não escrevi só contando essa história, mas eu escrevi de uma maneira que quem ler vai tirar suas reflexões sobre os seus próprios desafios. Não vou dizer como foi que desencarnei, não vou dar o spoiler, quem quiser saber, adquire esse livro, tá? E o último, esse aqui, principalmente os espíritos adoram, os espíritas, A Luz da Morte. Dizem que quem lê esse livro já está prontinho para ir. Daqui a 70 anos, para vocês ficarem calmos. Mas de uma forma leve, a gente faz uma abordagem refletindo por que é que quando a gente está desencarnando começa a esfriar primeiro os pés. Tem alguém com pé frio aí? Se tiver, não quer dizer que está indo, não. Pode ser outro motivo, distonia. Mas se estiver desencarnando, sim, começa por ele e a gente explica por quê. Falo da premonição na morte e desencarne do meu pai. É outro capítulo aqui que a gente aborda. Falo da Madre Iva, uma freira de hábito e tudo, que passou pelo fenômeno de quase morte, era médium maravilhosa, e ela dizia para mim, Fredinho, os espíritos sentam aqui na minha cama de madrugada e me orientam como vencer os desafios do abrigo. Mas eu não posso falar isso para os meus superiores, os padres, os cardeais, porque eu sou freira. Mas os espíritos sentam aqui e me orientam. Então esse livro aqui, gente, tá lindo, tá tão bonito que dizem também que quem lê fica com vontade de ir. Vá em paz.